Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda se lembra de nós, esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu sou o Guilherme, sou psicólogo, sou analista do comportamento, sou criador aqui do Santa Contingência e também criador do GEAC-PP. E agora também sou aluno do curso de especialização em terapia comportamental do ITCR. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, sou analista do comportamento e agora também psicóloga clínica, além de consultora organizacional. E vocês devem estar se perguntando, assim, por quanto tempo e por que a gente ficou fora aí de lançar episódios, enfim, de produzir conteúdo para vocês. Nós lançamos aquele mini episódio, né, um pedido de desculpa para explicar um pouquinho para vocês. Acho que cabe a gente fazer um resgate histórico e explicar mais a fundo quais foram os determinantes, né, do nosso comportamento, do porquê que a gente ficou tanto tempo sem produzir. E a gente está voltando nessa data muito especial, você já deve ter visto aí no título do episódio, que hoje é dia do psicólogo, hoje dia 27 de agosto, nós comemoramos o dia, né, da nossa profissão. Enfim, a gente achou bem simbólico voltar ao podcast nessa data para falar um pouquinho para vocês quais são as nossas experiências, o que nos deixa feliz dentro da profissão, os desafios e um pouquinho da nossa história aí sendo psicólogos já há quase 3 anos, eu acho aí. Eu acho que é muito importante a gente retomar nesse momento, até porque para a gente, alguns dos aspectos que nos distanciaram um pouco de gravar, de estar aqui presente com vocês, estão incutidos na nossa prática profissional enquanto psicólogos, algumas tarefas que nos demandaram mais tempo, ou algumas demandas que surgiram no meio disso tudo e fizeram com que a gente tivesse que abdicar um pouquinho do nosso tempo do podcast para outras coisas. Primeiro vamos falar um pouquinho dessa pausa, né, do que aconteceu, enfim, desse nosso sumiço aí das redes do Santa Contingência. Vou falar um pouquinho aí da minha ontogênese, né, do meu comportamento, enfim. Com o fim nós lançamos o nosso último episódio, eu não vou lembrar precisamente a data, mas foi sobre sessões iniciais, né? Inclusive, nós ainda vamos continuar o nosso especial sobre prática clínica. O próximo episódio está sendo produzido, nós vamos ter participações, enfim. A gente quer entregar um episódio bem legal. E nós lançamos o último episódio e culminou com o fim do GEAC, né? Nós encerramos o GEAC no mês de junho. Nós tivemos uma pausa aí muito abrupta em julho de todas as nossas obrigações, pelo menos as minhas obrigações referentes a grupo de estudo, referentes a podcast, e isso deu uma baixada no meu ânimo, assim, sendo bem sincero, eu fiquei um pouco... Eu percebi que ficou muito custoso fazer o podcast, ficou muito custoso ler os textos, porque a gente sempre quer entregar o melhor, enfim, a gente sempre quer entregar o melhor episódio para vocês, e isso inclui leituras, isso inclui, na maioria das vezes, escrever um roteiro, isso inclui a gente se encontrar antes de gravar um episódio para debater o que a gente vai querer falar, isso inclui uma gravação que o episódio pode ter meia hora, 40 minutos, a gravação vai ser sempre maior, porque a gente pausa, volta, fala uma coisa errada, isso inclui também um tempo de edição muito grande, e além de fazer artes, enfim, o podcast, não estou reclamando aqui, mas o podcast, para sair para vocês, ele envolve vários processos. Então eu percebo que toda essa classe de respostas aí que é produzir o podcast ficou muito custosa para mim, dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto onde eu fiquei com uma rotina mais livre, então tudo, acho que, enfim, perda de reforçadores, eu não vejo a Milena, assim, a gente não se vê regularmente há muito tempo, gravar presencial é muito melhor do que gravar via internet, às vezes a internet não tá legal, e em julho a gente também se deu umas férias, assim, a gente ficou, se deu um espaço para cada um, enfim, cumprir as suas obrigações e descansar também do grupo de estudo, que só o grupo de estudo também já é muito custoso pra gente, porque envolve leituras, envolve discussões, envolve, enfim, uma série de outras obrigações também. Então, da minha parte, a pausa do podcast se deu por esses motivos. Acho que a mim pode falar um pouquinho dela, que complementa um pouco também do que eu comentei aqui com vocês. Partes do que são determinantes nessa nossa pausa do podcast, principalmente nisso que o Guilherme acabou de relatar, também pegaram um pouco em mim o fato da gente ter se distanciado um pouco das nossas atividades relacionadas ao nosso grupo de estudo e até um pouco da nossa dedicação própria à leitura e sei lá, criação dos nossos roteiros e tudo mais. Isso também me fez
dar uma baixada no ânimo e não querer, naquele momento, gravar e dar prioridade a outras atividades. Mas, eu não sei se tão diferente do Guilherme, mas um outro contexto, que foi um contexto meu no meio disso tudo, é que não sei se isso é tão diferente do que a maioria vivenciou, mas foi a minha realidade. Só explicando um pouquinho como foi a minha situação em meio à pandemia. Eu trabalhava já há um tempo como consultora organizacional numa empresa, mas com horário mais versáteis, com mais disponibilidade de horário. No meio da pandemia, a demanda da minha função junto ao RH, junto à organização da instituição, da empresa em si, foi muito mais necessária. Então, eu tive que remanejar funcionários, tivemos que lidar com a questão de alguns funcionários que teriam que se afastar por questão de estar no grupo de risco e tudo mais. Tive que lidar com esse novo contexto e elaborar maneiras para que o ambiente organizacional também continuasse a caminhar. Isso exigiu muito mais de tempo. Eu trabalhava numa jornada aí de meio turno, né? Passei a trabalhar um período completo, de 8 horas por dia. Acabei tendo que me efetivar naquela vaga, que era uma vaga que era muito mais maleável para mim. Eu cumpria como forma de contrato, tive que ser efetivada na vaga. E, comitante a tudo isso, no meio disso tudo, surgiram algumas demandas clínicas, que eu já vinha há muito tempo me afastado da clínica, não estava mais atuando na clínica. E aí surgiram um primeiro caso, do qual eu comecei a atender. Um caso de uma demanda muito mais de ansiedade, algo que era muito mais o contexto do que eu já vinha trabalhando. E pouco tempo depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, surgiu uma demanda muito mais abrangente e muito mais necessária. Foi uma demanda de um quadro depressivo com comorbidades de suicídio, uma série de outras coisas que vinham atrelada a tudo isso. E aí isso também demandou muito mais tempo de estudo, de preparo, tempo até de clínica, tempos que eu tinha mais disponível para gravar. E isso tudo foi culminando nesse momento em que estamos agora, mas graças a nós dois e o momento que a gente está agora retomando nossas atividades, nós conseguimos atrelar os nossos horários para estar retomando com o nosso podcast. Eu acho que outro ponto assim essencial, além dessa queda de ânimo que talvez a gente teve aí com o podcast, enfim, foi o acúmulo de trabalho que a gente teve nesses últimos meses, assim. A Milena, além de ser psicóloga clínica e ter entrado nesses casos mais complexos que demandaram mais tempo e mais intervenções dela, é psicóloga organizacional. Eu trabalho inteiramente com a clínica e tenho um olhar talvez um pouco mais exclusivo para o GEAC, para as organizações, enfim, de lidar com os psicólogos que estão dentro do nosso grupo. E nós tivemos um acúmulo de trabalho assim imenso. Casos novos, clientes novos, organização de clínica, organização de tempo, e muda tempo de clínica porque a gente teve que reduzir nossos horários, enfim. Foi todo um acúmulo de trabalho, mas assim, agosto entrou nas nossas vidas e eu percebo que estar de volta numa rotina, e isso a gente fala para os clientes e a gente dá essas indicações, faz essas intervenções e elas são extremamente reais. Entrar numa rotina de novo, falando no meu caso, eu comecei em agosto a fazer a especialização, que quem é mais próximo assim de mim sabe que é um sonho que eu tinha desde quando eu saí da graduação, e eu acabei escolhendo pelo ITCR por diversas questões, inclusive assim, tem sido uma das experiências, assim, a gente está no primeiro mês de especialização, eu já tive poucas supervisões, mas tem sido uma experiência assim, transformadora para mim. Então, estar numa rotina, o GEAC voltou, a gente está se dedicando a estudar de novo, tá entrando em contato com outros psicólogos, o Santa Contingência veio naturalmente voltando essa nossa rotina. A gente veio sem pressão nenhuma de entregar episódios novos, de querer produzir, de querer fazer, porque a gente... Inclusive, já quero agradecer aqui para vocês. Nós nunca perdemos os ouvintes dos nossos episódios. Os nossos episódios continuaram sendo reproduzidos assim, de forma assim, incrível. Novos ouvintes chegaram. Nós, inclusive, nesse momento, a gente está gravando isso no dia 25. Nós chegamos hoje a 2.000 seguidores.
Isso pra gente, assim, é inimaginável. Os nossos episódios, as pessoas seguem compartilhando, seguem dando feedback sobre o que elas estão escutando. Então, muito obrigado. Ter esse apoio de vocês é muito importante para que a gente continue fazendo podcast, para que a gente tenha o ânimo, né, de entregar episódios legais, episódios que vão dar trabalho, mas a gente sabe que quando a gente lança um episódio, a gente sabe que a gente está entregando o nosso melhor. A gente tem muito orgulho dos nossos episódios passados, assim, eu olho para trás e nada do que eu ouço lá, do que a gente já falou, ou dos convidados que a gente já recebeu, nada me envergonha, não acho nada antiético ou nada anticientífico. Acho que a gente sempre entregou episódios pautados na análise do comportamento, com discussões legais. Claro que eu e a Milena não sabemos tudo. Nosso intuito aqui não é uma formação acadêmica, nosso intuito aqui é uma discussão, é uma conversa mesmo mais simples, mas com o intuito de entregar e falar um pouquinho de conceitos, enfim, para quem talvez não seja tão familiarizado e para quem goste. Então, assim, muito obrigado por continuarem escutando a gente nesses quase 2 meses sem episódios. Quando a gente lançou o pedido de desculpa, muita gente veio conversar com a gente, entendeu o nosso momento, foram muito compreensivos com esse tempo que a gente precisou dar do nosso projeto, mas eu quero deixar claro assim que a gente está voltando, a gente tem muitos planos, muitos projetos para o Santa Contingência, e a partir de agora a gente vai seguir com ele, entregando para vocês o que a gente entregou nesse primeiro semestre. E numa data como essa, a gente escolheu expor um pouquinho toda essa questão que a gente já veio conversando no nosso pedido de desculpa, mas que a gente queria expor um pouquinho mais, justamente para elucidar que numa data dita unicamente para a profissão do psicólogo, que é o momento da gente repensar nossas práticas, ou momento de lutas e afins, momento da gente erguer bandeiras e tudo mais, a gente também queria fragilizar um pouco essa figura do psicólogo, porque por muitas vezes são colocados objetivos e maneiras que o psicólogo deve se portar, a maneira que ele deve conversar, como ele deve atender os seus casos, como ele deve dar continuidade na sua vida até pessoal, e tudo isso com certeza reverbera no comportamento de nós, seres aqui humanos, que estamos nessa profissão. Então, eu acho que é muito importante a gente se fragilizar diante disso tudo e dizer que não somos super-humanos, não temos capacidades para além do normal para lidar com isso tudo. Claro, temos conhecimento científico, prático sobre diversas questões e a gente tenta cada dia mais se aprimorar nisso, mas isso não significa que a gente tem habilidade propriamente dita de pôr isso em prática. Acredito que a gente tenha muita habilidade de discursar, de conversar, de dialogar, de analisar isso tudo, mas por vezes a gente não tem essa capacidade. Não é à toa que uma bandeira que nós muito levantamos é que nós, psicólogos, também precisamos procurar os nossos. Então, nesse momento é querer dizer um pouquinho disso. Estivemos frágeis, sim, tivemos um momento de um pouquinho de desânimo, mas estamos retomando. Sim, acho que antes da gente entrar em todas essas questões que são assim extremamente pertinentes da pessoa psicólogo, né, não só do profissional, mas da pessoa que fez uma faculdade de psicologia e falar desses desafios e alegrias e prazeres, enfim, a gente precisa falar que esse episódio está saindo no dia 27, né, na quinta-feira, e que hoje é comemorado o Dia do Psicólogo no Brasil. A história em volta desse dia é que na mesma data, no ano de 1962, João Goulart, que era o presidente da República na época, ele sancionou a Lei 4.119, que finalmente tornou a psicologia, no caso, uma profissão. E isso só aconteceu graças a uma mobilização e determinação de diversos profissionais da área na época que lutaram para que isso se tornasse realidade. Então, assim, a psicologia já está no Brasil há muito tempo e mesmo assim é uma ciência muito nova. Mesmo assim é uma profissão que a gente ainda está angariando os nossos espaços, a gente ainda está buscando o respeito das pessoas e acho que muito mais querendo mostrar o que a gente pode fazer e no que a gente pode ajudar essas pessoas. Nós, enquanto profissionais, sabemos que nós temos uma ciência linda e extremamente, falando de análise do comportamento, claro, uma ciência linda, uma ciência muito social, uma ciência que poderia ser usada para modificação das contingências e da realidade social de diversas pessoas,
e que isso pode ser um pouco difícil de chegar, enfim, nos contextos dos quais a gente deseja, mas acho que a gente está ganhando o nosso espaço, acho que quando a gente coloca a cara a tapa, a gente recebe o nosso respeito, compartilha a profissão, compartilha os nossos conhecimentos e acaba mudando a realidade dessas pessoas. Então, para começar falando sobre isso, eu quero, obviamente, que a Milena comece falando um pouquinho quais são os prazeres envoltos em ser uma psicóloga, né? Enfim, quais são as alegrias e os prazeres dessa profissão para você? Eu acho que eu deveria começar dizendo quais foram os reforçadores ou aquilo que foi selecionando o repertório de psicóloga que eu, Milena, tenho hoje em dia. Durante a graduação, eu acho que a gente já falou muito disso aqui na Santa Contingência. Eu sempre me interessei pela análise do comportamento, dentro da psicologia foi a abordagem da qual eu mais me aproximei. E dentro dessa abordagem, alguns fatores foram cruciais para o ser psicóloga hoje. Que são uma postura clínica relevante, ou seja, você tem que observar sempre, você tem que estar atenta ao caminho das ciências, tem que estar atento aos avanços das ciências, tem que estar sempre em contato com a ciência. Então, como a gente já disse muitas vezes aqui no Santa Contingência, acho que tanto eu quanto o Guilherme, mas falando agora particularmente sobre mim, fui muito reforçada durante a graduação quando eu me aproximava de contextos científicos, quando eu me interessava cada vez mais pelo o avanço da ciência, pelo me preocupar em observar, em analisar. Então, tudo isso é um pouco do que a prática de psicóloga exige de mim e muitas vezes eu sou reforçada. Hoje, olhando no contexto enquanto profissional e não mais quanto estudante, eu vejo o quanto eu sou reforçada, seja em termos de valores, né, do qual eu posso cobrar hoje em dia, do qual eu posso apresentar o meu... do qual eu posso exigir da minha profissão, mas também um pouco do que os clientes, um pouco do que a organização devolve na minha atuação. É muito prazeroso quando a gente percebe que todo aquele diálogo, todo aquele verbal, né, que é o principal que a gente vem trabalhando, consegue ser operacionalizado, depois generalizado, e isso retorna para o atendimento clínico ou até no atendimento organizacional como uma mudança no repertório do sujeito. Então, você conversa sobre aquele contexto, você levanta quais são as situações daquele contexto, quais são as possibilidades de variação daquele comportamento. Você coloca em prática nas sessões como o sujeito pode estar modificando aquele comportamento, você seleciona aquele comportamento, reforça, operacionaliza, generaliza e ele retorna pro verbal de uma maneira muito mais complexa e bonita, e quanto por vezes o cliente não tem a condição suficiente ainda de dizer, nossa, obrigada por ter feito isso, mas por vezes eles fazem isso, mas a gente percebe, só de você perceber o quanto mudou, o quanto você fez essa diferença na vida do sujeito, isso já é muito, muito, muito gratificante. Eu posso dar um exemplo do que eu vivenciei hoje, um atendimento clínico de um caso meu que eu estou atendendo há 3 meses. O sujeito chegou, ele está numa situação meio complicada, ele teve que diminuir as sessões por questões de valores e tudo mais, não está conseguindo arcar em momentos de pandemia. E como estratégia, tudo isso, porque a gente não teria mais sessões semanais, eu propus um diário de comportamento do qual ele conseguisse relatar os principais fatores do dia dele, que ele conseguisse colocar o que estava acontecendo no contexto, como que ele se comportou, como ele se sentiu, o que aconteceu depois, e a gente vai conversando sobre isso para que a gente consiga ocupar o tempo da sessão de maneira efetiva, e não em conversas aleatórias, do quais ele poderia trazer, e num período aí de 15 dias, ele teria muito conteúdo para me trazer e a gente poderia se perder nisso tudo. E hoje ele me trouxe um avanço clínico dele exorbitante. Ele era um sujeito, ele é ainda, né, mas muito mais quando ele começou a terapia, um sujeito muito ansioso, que tinha muitas dificuldades
em esperar as situações novas acontecerem, em prever ou até se programar para situações novas. E, em decorrência disso, ele tinha sintomas físicos, né, orgânicos de suar muito, ficar nervoso, falar muito, ele procurava ficar ligando para Deus e o mundo para querer contar o que estava acontecendo e não conseguia dar continuidade nas situações dele. Recentemente, ele foi chamado para uma vaga, né, para uma entrevista para uma vaga, e aí ele me trouxe hoje essa vaga e trouxe como uma forma de dizer que ele está se programando para isso, que ele está se organizando para isso, conseguiu apresentar isso para mim, conseguiu apresentar isso para a mãe dele, para os contextos dele, conseguiu se organizar, conseguiu conversar sobre quais são os requisitos que ele acha que é necessário apresentar para a vaga, sem necessariamente ter que ligar para todo mundo, dizer para todo mundo, pedir para que alguém faça isso, fazer outra coisa, sem demandar de outros. É muito mais se colocando na situação e tendo outro comportamento totalmente diferente, do qual eu, enquanto terapeuta, fiquei muito feliz e reforcei muito na sessão. Um repertório tão diferenciado. Então, são pequenas coisas que acontecem no contexto clínico, em outros contextos que a gente atua, que reforçam o fato da gente ser psicólogo, ter estudado e vir cada vez mais se aprimorando. Eu acho que eu vou numa pegada muito menos conceitual do que a Milena e muito mais operacionalizada. Acho que é a primeira vez que eu senti prazer, assim, em relação à profissão e fiquei extremamente feliz sabendo que eu tinha uma ferramenta poderosíssima de intervenção ali nas minhas mãos a partir daquele momento. Foi no meu estágio do último ano. Eu não sei se eu já comentei isso aqui no podcast, mas no último ano da graduação eu fui estagiário no setor psiquiátrico do Hospital Geral aqui da nossa cidade, que é referência para a nossa região e vários outros municípios. E foi um estágio que eu queria muito. Inclusive foi muito estranho para algumas pessoas terem um analista do comportamento, enfim, um estagiário de análise do comportamento dentro do setor psiquiátrico, mas foi incrível e eu consegui propor atividades, fazer intervenções, trabalhar com análise do comportamento de uma forma ali dentro que eu conseguia ver os progressos por mínimos que fossem e eu ficava muito feliz de saber que eu estava mudando um pouquinho e alterando algumas variáveis na vida daquelas pessoas, seja através do autoconhecimento, seja através da psicoeducação, seja trabalhando diretamente com os familiares dos pacientes que estavam internados, enfim. Depois disso, acho que o meu maior prazer assim, em volta da profissão foi a criação do GEAC. O GEAC ele é um marco assim na minha história pessoal e profissional, porque ter reunido no começo, né, os nossos amigos para estudar análise do comportamento e enfim, organizar uma primeira iniciativa para que a gente produzisse conteúdo de análise do comportamento aqui em Prudente é uma coisa que eu olho para trás e foi tão simples, mas significou muito assim para mim. Disso a gente fez um primeiro evento de análise do comportamento aqui em Prudente, que foi incrível, que esse evento para mim ele é emblemático, assim, simbólico e até catártico no nível que eu olho para trás e eu vejo quantas pessoas que não eram ainda do grupo, muitas pessoas que estavam no nosso evento se configuraram e se tornaram membros do nosso grupo. Muitas pessoas que estavam ali para escutar a gente falando. Enfim, nós temos um marcador muito específico que o GEAC nasceu em setembro. Então, nosso primeiro evento foi em função do Setembro Amarelo. Então, muitas pessoas ali querendo entender sobre depressão, sobre suicídio, falar sobre sociedade, pensar no que a análise do comportamento poderia ajudar a intervir nessas queixas. Então, assim, esse momento é muito emblemático para mim, de ter proporcionado, não só para mim, ter escutado essas discussões, mas para as outras pessoas também, porque eu sei que o evento foi muito proveitoso para outras pessoas também. E claro que trabalhar na clínica é um desafio muito grande, mas é um prazer enorme também, porque é muito bom você ver a evolução de um paciente, você saber que as suas intervenções, que as suas mudanças nas contingências estão produzindo um repertório novo que é extremamente reforçador positivo para aquele cliente. Então, trabalhar na clínica é um desafio, mas é muito bom, mas também é cansativo no sentido que
A gente se coloca muito em xeque, a gente tem que entender que o desenvolvimento nunca é linear, então a gente tem que estar sabendo lidar com frustração, estar sabendo lidar com recaídas, entre aspas, questões que um cliente às vezes está avançando muito bem e aí acaba regredindo. Eu não gosto desses termos, tá, gente? E nem análise do comportamento, mas estou falando de um sentido muito mais de processo mesmo. Então, trabalhar na clínica é um desafio, é uma delícia, mas também é um treino de frustração muito grande. Então, é um pouco assim do que eu acho que são os nossos desafios. Lidar com alguns clientes que têm queixas muito, que demandam muito da nossa pessoa, não só do psicólogo. Eu tenho clientes, por exemplo, que claro que não deve nunca ser assim, mas são clientes que você não tem contato com eles apenas os 50 minutos que você está com ele na sessão. É um cliente que você tem que dar uma atenção por WhatsApp, é um cliente que quando ele tiver uma crise ele vai te ligar, seja de madrugada, seja no dia... Aconteceu, eu tenho um caso de uma cliente, por exemplo, que me ligou no dia 31 de dezembro, quase no ano novo, porque ele estava numa crise. Então, assim, esses casos são muito gratificantes quando você vê a evolução e quando você sabe que você conseguiu mudar um pouquinho ali as contingências para que ele experimentasse uma vida melhor. Mas durante o processo, é um processo muito difícil, que você, enquanto profissional, você deve estar muito embasado em conhecimentos científicos e teóricos para saber que a sua intervenção não está vindo do nada e saber que você tem procedimentos certos para empregar naquela intervenção, mas também como pessoa. Muitos desses clientes evocam e eles são respondentes na gente, que se a gente não tiver conscientes deles, a gente acaba ficando doente. Então é muito importante que o psicólogo faça a sua terapia, que caso você não queira fazer uma terapia, enfim, faça a sua própria autoanálise, mas o mais importante é que você faça a sua terapia, converse com outros profissionais, exponha os seus casos. A Milena aqui é uma grande audiência diferencial para mim, porque eu consigo sentar e discutir e me colocar não só como terapeuta, mas como pessoa na frente dos meus casos, para que a gente analise o que eu estou fazendo, se a minha prática está sendo a melhor possível. Então, assim, acho que a grande dificuldade é a gente conseguir separar a pessoa do psicólogo em alguns desses casos, porque a gente sabe que às vezes a figura do psicólogo toma muito nosso tempo, toma muito do nosso repertório, mas a gente também tem uma pessoa que às vezes precisa ser cuidada, precisa ser analisada, precisa fazer uma terapia. Então, assim, acho que nesse dia do psicólogo, se a gente pudesse deixar um conselho aqui para vocês, um conselho inicial, se cuide. Psicólogo é aquilo que a Milena falou no começo, nós não somos super-heróis. Ficamos doentes, nós temos as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos sonhos, nós ficamos frustrados e muitas vezes a gente vai trabalhar com frustração, vai trabalhar com tristeza, vai trabalhar angustiado, com ansiedade, mas sem saber que a gente também tem que buscar o nosso espaço de acolhimento, buscar o nosso espaço de cuidado. Eu acho que, além disso tudo, num dia como esse, acho que muitas coisas que ficam reverberando, pelo menos para mim, é uma das coisas que sempre me fazem questionar e sempre me fizeram muito questionar desde quando eu entrei na graduação e até hoje, é que todo dia 27 de agosto é marcado pelo pensamento do quanto eu sou diferente ou qual a diferença que eu faço nessa profissão. E quando eu coloco isso, não é no sentido tipo, eu quero ocupar um patamar alto, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero não é nesse intuito, é no sentido de aquelas pessoas para quais eu me apresento enquanto psicóloga, aquelas pessoas do qual eu sou responsável profissionalmente, será que eu tenho colocado para elas qual é o desígnio da minha profissão, quais são de fato a necessidade da minha procura ou dele ter iniciado uma terapia ou qual a minha função dentro do ambiente organizacional? Será que eu tenho colocado e tenho efetivamente mostrado qual é a importância desse profissional naquele contexto? Ou será que eu venho, como em outros momentos históricos, venho, de certa forma, não conseguindo cumprir com o papel da psicologia nesses contextos? Será que... E quando eu coloco isso, não no sentido de que a gente não possa errar, que a gente não é suscetível ao erro. Pelo contrário, a gente é muito suscetível ao erro. E eu acho que é interessante, desculpa te cortar, mas eu acho que é interessante porque nós somos uma profissão que o nosso trabalho, ele não tem uma mensuração direta. Então a gente não trabalha, inclusive assim,
se tem algum psicólogo que faça isso, por favor, não faça. Não prometa resultados, nunca dê assim. Claro que a gente está falando de clínica. Não prometa resultados, não fale que em 40 sessões o problema do seu cliente ele vai ser cessado, que você garante que a depressão dele vai ser curada quando ele entrar em terapia com você. A terapia funciona e a psicologia trabalha de maneiras diferentes. Então, assim, nosso trabalho, isso que a Milena fala, às vezes me pega muito, tipo, será que eu sou o profissional certo para esse tipo de caso? Será que eu estou entregando o melhor que eu consigo? Será que eu estou estudando o suficiente para estar dentro desse caso? Muitas vezes eu me cobro muito, acho que isso é uma coisa que eu tenho há muito tempo, assim, eu me cobro muito, quero sempre ser o melhor profissional que eu possa ser, mas muitas vezes eu acho que eu tenho um pouco de receio de não estar entregando o melhor que eu posso ser. Então, acho que isso é bom até certo ponto, bom no sentido que me coloca pra frente, bom no sentido que eu quero me preparar, no sentido que eu quero estudar, no sentido que eu quero ser um profissional o melhor que eu posso ser nesse momento para entregar o melhor trabalho para os meus clientes. O ruim seria se isso me deixasse incapaz de fazer o meu trabalho, se me deixasse ansioso num nível que me paralisasse. Então, assim, acho que é muito bom a gente analisar os nossos progressos enquanto profissional, analisar o que a gente está fazendo, se cobrar sim, mas entendendo que a nossa profissão ela trabalha de maneiras diferentes. A gente não tem como mensurar a qualidade dos nossos atendimentos, enfim, por quantidade. O nosso atendimento ele vai sendo reforçado na medida que o cliente vai experimentando contingências mais reforçadoras. Então, acho que o psicólogo ele tem que ser muito gentil consigo mesmo. E extremamente importante de que nós, enquanto psicólogos, expliquemos qual é a nossa prática, qual é a nossa função em todos os contextos em quais estamos incutidos. Por quê? Muitas vezes o que ocorre nos meios afora é que a nossa prática, tanto clínica quanto em outros contextos, é explicada por outros. Então, vou falar dos ambientes que eu estou atuando. No ambiente organizacional, por muitas vezes, eu entro em contato com literaturas ou até no ambiente em si, de pessoas da administração, de pessoas do direito, que estão explicando a minha prática, ou seja, estão querendo dizer qual é a minha função ali. Querem dizer que a função do psicólogo no ambiente organizacional é a de fazer entrevistas, contratar e desenvolver aquele candidato para aquela vaga. E a gente tem tantos outras funções naquele ambiente que a gente tem que apresentar, nós temos que demonstrar. No ambiente clínico, por vezes, outros profissionais da área da saúde menosprezam ou desvalorizam a nossa atuação, dizendo que é muito mais fácil o cliente procurar um tratamento medicamentoso ou outra coisa do que o nosso, sendo que as coisas concomitantes, né, o tratamento medicamentoso mais o tratamento clínico, trazem tantos ganhos para o sujeito e por vezes a gente não se incute nesse ambiente para poder explicar também. Eu acho que tem muito a ver com a luta pelos nossos espaços, né? O psicólogo ainda está lutando pelo espaço. Muitas áreas são muito novas, assim, falando ainda da análise do comportamento, a nossa abordagem é muito nova. Nós tivemos, claro, uma base experimental muito sólida para a gente entender os conceitos gerais, as leis gerais da ciência do comportamento, mas as aplicações elas estão sendo feitas agora que a gente está produzindo em cima. Quando eu falo agora, eu falo de 20 anos para cá. Isso é muito recente para uma ciência e para uma prática. Então, assim, a clínica já está mais estabelecida, né, acho que nesse sentido, dentro do cenário da análise do comportamento, mas os outros contextos, como nas organizações, como no esporte, a própria psicologia da educação, que ainda tem muito preconceito com a análise do comportamento. Então, essas coisas são muito novas, e acho que cada vez mais a gente tem que se engajar nesses lugares, se engajar nesses espaços, não só como psicólogo, mas como analista do comportamento também, para mostrar que a nossa prática é válida, mostrar que nós temos embasamento teórico, mostrar que a gente pode contribuir. Skinner sempre disse, né, que os maiores problemas da humanidade só seriam resolvidos quando a gente melhorasse a nossa compreensão do comportamento humano. Então, assim, vamos mostrar para esse pessoal o que a gente pode ajudar, no que a gente pode se encaixar para tornar a vida de todo mundo um pouco mais reforçadora positivamente. Então, nesse dia 27 de agosto, a gente deseja a todos os psicólogos que escutam a gente,
psicólogos que foram importantes na nossa formação, psicólogos que são as nossas referências. Um feliz dia do psicólogo, um feliz dia da nossa profissão. Acho que nós temos uma ciência linda nas mãos e que a gente continue fazendo o nosso trabalho com muita ética, com muito respeito, com muita empatia, com muito reforçamento positivo para os nossos clientes, enfim, em qualquer contexto do qual a gente estiver incutido. Eu sou muito feliz, muito orgulhoso de ser psicólogo e de ter tantos colegas engajados, falando dentro do âmbito da análise do comportamento, tantos colegas engajados em discutir, em divulgar, em compartilhar conhecimento proveniente da análise do comportamento. O Santa Contingência, ele nasce disso, então assim, a gente fica muito feliz que vocês escutem, a gente fica muito feliz que vocês compartilhem os nossos episódios com outras pessoas. Só assim a gente vai conseguir fazer com que a psicologia seja mais vista, seja mais discutida, seja mais respeitada, seja mais difundida. E também quero desejar um feliz dia do psicólogo a todos os nossos psicólogos colegas do GEAC. O GEAC é assim, um projeto muito especial para nós dois. Então, assim, obrigado por todos os psicólogos que estão em contato com a gente diariamente, semanalmente no GEAC, melhorando a nossa prática profissional, trocando figurinhas. É uma experiência muito enriquecedora, então muito obrigado a todos os psicólogos que entraram nesse projeto com a gente. Os nossos colegas mais próximos também, de formação. Fico muito feliz de compartilhar essa profissão com todos vocês. Sou muito orgulhoso de todo mundo. Então, obrigado, sou muito feliz tendo vocês como colegas de profissão, tendo os meus ídolos dentro da análise do comportamento. Acho a nossa ciência linda, extremamente importante. Sou muito fã da análise do comportamento. Então, assim, sou muito feliz dentro desse nosso contexto. Espero que a gente possa extrapolá-lo, espero que a gente possa ir por mais, falar mais, ser mais visto, ser mais divulgado, para que as pessoas entendam o porquê que a gente gosta tanto dessa teoria. Eu acho que depois desse agradecimento todo, eu com certeza quero agradecer todos que sempre estiveram incutidos na nossa formação acadêmica, os nossos profissionais de referência, os nossos amigos, todos vocês que nos ouvem, que também são profissionais da psicologia. A gente sabe o quanto essa ciência, né? Porque o que nós, analistas do comportamento, fazemos dentro da psicologia é ciência. E o quanto a gente incute tempo, energia na prática e no aprimoramento dessa ciência. Então, eu acho que o que fica de mais importante, uma das coisas que eu sempre levo quase como mantra para mim, é que nós somos agente do nosso contexto em si. Então, e é uma coisa que é quase um mantra para mim, é que nós agimos sobre o meio, modificamos e somos modificados pela consequência dessa ação sobre o meio. Então, que a gente continue agindo dessa forma. Vamos modificar o ambiente em qual estamos incutidos, o contexto em que estamos. Eu sei que a gente muitas vezes fica pensando num contexto mais macro, mas em quantas coisas pequenas do nosso cotidiano a gente já não consegue atuar apresentando nossa prática profissional, científica, né? Então, vamos nos incutir nesses ambientes e mostrar o quanto a nossa profissão é bonita, o quanto a gente consegue trazer e aprimorar cada vez mais os mais diversos contextos. A gente já deu exemplos aqui, tanto eu quanto o Guilherme não temos muito conhecimento em outros contextos, né, como esporte e dentre outros, mas o quão é importante que a gente tenha profissionais da psicologia nesses contextos que estejam atuando, que estejam fazendo ciência, que estejam cada vez mais se aprimorando, trazendo questões novas, um olhar novo, uma ciência para aquele contexto. E eu queria, se eu pudesse exaltar cada vez mais os analistas do comportamento que se implicam nesses locais. Não é porque querendo, não é não querendo, mas querendo muito puxar a sardinha da minha abordagem, é dizer que não tem nada mais lindo do que você se incutir numa ciência, de que você entender que tudo tem uma explicação, em que para que a gente possa explicar, a gente tem que se incutir cada vez mais em analisar, em pesquisar, em ir a fundo, em colocar à prova, em dar a cara a tapa, em dizer que, olha, as coisas devem ser feitas dessa forma, em mostrar as práticas para o sujeito e, às vezes, abrir mão um pouco das análises nossas, apresentando para o sujeito também como é necessário que ele também analise o contexto e faça suas autoanálises, né? O quanto eu fico um pouco estressada com outras práticas profissionais, não querendo aqui citar, mas já citando coaching, em que coloca muito mais o sujeito enquanto necessário de um outro, necessário de um poder interno, algo, coisas assim tão
surreais, que o sujeito às vezes não tem, quase que inalcançáveis, fazendo com que a pessoa tenha que lidar com um verbal totalmente desconexo do contexto, com consequências que sejam, por vezes, muito distantes, mas que a pessoa tem que tentar produzir situações agora. Isso, para mim, é extremamente complicado. Então, por isso que eu falo, psicólogos, profissionais da psicologia, valorizem a sua prática e cada vez mais façam psicologia, façam ciência, aquilo que nós aprendemos na graduação. Seja você incutido em qualquer abordagem, seja você em qualquer contexto, faça ciência. Coloque em prática aquilo que você aprendeu na sua graduação, aquilo que você tem contato, né? A gente teve ali, eu tenho certeza que todos tiveram contato com ética e tudo mais, tudo isso se faz necessário na nossa profissão. Então, não é querendo puxar a orelha nem nada, mas é só para dizer que nós estamos numa profissão muito importante, nós estamos num patamar, estamos galgando ainda espaços em diversos contextos, então vamos continuar mantendo o êxito da nossa profissão. Eu acho que você tocou num ponto muito, muito importante, que é enaltecer as pessoas que estão em outros contextos, e eu quero deixar muito aqui o meu agradecimento e minha admiração para os psicólogos que estão dentro do contexto acadêmico, dentro das universidades, pesquisando, produzindo ciência, produzindo a base experimental que, enfim, dá realmente a base para que a gente aplique esses conhecimentos. Sou muito fã desses psicólogos que estão nos mestrados, nos doutorados, nos pós-doc. Assim, acho que a gente consegue respeito muito mais com essas pessoas estando em locais de referência. Então, assim, meu muito obrigado, minha admiração total para esses profissionais. E pegando o gancho do que a Milena falou no final, gente, psicologia é com psicólogo. Vamos mostrar a nossa cara, vamos se engajar em intervenções sérias, vamos mostrar a nossa prática. A gente está aí, e a psicologia por muito tempo foi muito defasada, foi muito criticada. Acho que está no momento da gente mostrar o porquê que a gente sabe que a psicologia é importante, a gente sabe que a psicologia é uma ferramenta de transformação da realidade dessas pessoas, então a gente precisa mostrar para elas. E acho que a gente está num momento, claro que muito difícil, pensando no contexto global, mas a gente nunca falou tanto de terapia, a gente nunca falou tanto de atendimento. O atendimento online veio para ficar e veio assim para engajar muitas pessoas a fazerem terapia. Então vamos usar esse contexto, vamos usar essa operação motivadora e estabelecedora para engajar a terapia de forma agregadora na vida dessas pessoas. E pessoal, de modo geral, a gente gostaria muito de agradecer vocês que permaneceram aqui com a gente, que estão nos apoiando, que continuam, ou até você que porventura caiu de paraquedas aqui nesse episódio. Nós temos muitos outros episódios sobre temas da psicologia, sobre análise de filme, muitas coisas que a gente veio construindo da análise do comportamento. Então, dá uma olhadinha, vai lá, escuta, e se quiser e puder nos atormentar nas nossas redes, a gente está sempre disponível para responder, sempre aqui, para aqueles que queiram, com críticas, com elogios, ou até com uma discussão assim, acerca do que a gente vem discutindo aqui, do que a gente vem trazendo, a gente está sempre disponível. Pessoal, enfim, muito bom estar de volta. A gente está gravando esse episódio. Inclusive, a gente está gravando de uma maneira diferente. Quero que vocês depois nos deem feedback sobre o áudio, sobre a qualidade do som. A gente ainda não tem... A gente, primeiro, não está gravando mais presencial e a gente ainda não tem o equipamento profissional de podcast ainda. Então, o áudio ele ainda não é do jeito que a gente queria entregar para vocês. Mas nos deem um feedback sobre isso. E conversem com a gente adora conversar com vocês. A gente tem os ouvintes de carteirinha que sempre vêm no nosso direct comentar sobre o episódio, compartilha, enfim. Então, muito obrigado. Obrigado de novo por não terem parado de escutar o nosso podcast, não terem parado de divulgar. Obrigado por quem chegou, quem é novo agora e vai talvez conhecer nosso podcast por esse episódio. Isso que a Milena falou, nós temos episódios aí, 11 episódios sobre diversos temas, nós estamos no meio de um episódio de um especial de clínica, né, nós pretendemos falar sobre diversos aspectos de um processo terapêutico, a gente ainda está bem no comecinho, nosso próximo episódio está sendo produzido, vai ser gravado, então a gente também não vai prometer data ainda, mas proximamente ele já vai estar aí no ar para vocês.
Então, assim, muito obrigado por todo o carinho, por todo, assim, por toda a compreensão que vocês tiveram com a gente. De novo, um feliz dia do psicólogo para todo mundo, para os profissionais que escutam a gente, para quem é estudante, muita força nessa caminhada. Um dia vocês estarão conosco tendo o prazer de ser registrado no seu conselho, ter o seu número, ter esse orgulho da profissão, eu espero. Então, assim, as nossas redes sociais são @geacpp no Instagram, nós também somos @santacontingênciapod no Instagram, no Facebook nós somos Grupo de Estudos em Análise do Comportamento e o nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. Pessoal, obrigado mais uma vez, estou muito feliz, muito animado e espero que vocês estejam conosco nessa nova fase do nosso podcast. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Tenham um ótimo e feliz dia do psicólogo e até a próxima.